Eu quero então aqui entrar na palavra do Senhor. Abra comigo, vou ler um versículo aqui, em Efésios capítulo 5, versículo 1. Efésios capítulo 5, versículo 1. Você pode estar acompanhando aqui, né? Esse versículo é bem simples, vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Só esse versículo. Amém? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Vamos dizer isso junto? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Amém? Pode olhar para o teu irmão e fala para ele: seja um imitador de Deus, como um filho amado. E eu quero falar nessa noite justamente com vocês sobre isso. Meu tema é imitadores de Deus. Vamos conversar um pouco sobre isso. Nós estamos falando agora nesse mês, nesse tema de o poder da palavra, e eu fiquei pensando sobre isso. E eu fiquei pensando sobre como nós podemos imitar a Deus, imitar o Senhor, imitar a Deus. E a Bíblia diz que nós podemos imitar a Deus, como filhos amados. E uma das coisas que você vai ver na Bíblia é que nosso Deus, Ele é um Deus encorajador. Nosso Deus é um Deus que nos anima. Nosso Deus é um Deus que nos levanta. Nosso Deus é um Deus que te impulsiona, que diz vai, que diz vamos. O nosso Deus, Ele nos inspira. Assim que é Deus. Um dos exemplos que a gente conhece muito bem, eu estava citando aqui na hora da oração, é o exemplo de Josué. Quando Deus fala com Josué, a gente pode até ler lá, olha só, Josué capítulo 1, bem conhecido, mas caso você não conheça esse texto, olha só, um exemplo de Deus animando um dos seus servos, animando Josué para uma caminhada de liderança. E a gente vê Josué aqui, um texto muito profundo, Josué capítulo 1, porque sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Olha o versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha como Deus é, Ele nos encoraja, Ele nos anima. Ele olha para Josué, sabe que ele está diante de uma grande missão, de uma responsabilidade muito grande de conduzir uma nação a conquistar a promessa. Moisés já tinha morrido, e Moisés, um grande líder, imagina. Josué atrás desse vulto de Moisés. Nossa, Moisés, um homem que falava face a face com Deus. E agora Josué está diante desse povo. Mas Deus vem para Josué e fala: olha, eu estou contigo, eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar, ninguém vai te resistir todos os dias da tua vida. Você vai prosperar. Não se esqueça de meditar na lei dia e noite. Assim é Deus conosco. E eu fico pensando, será que nós não podemos imitar Deus também dessa mesma forma? Como que nós temos encorajado os nossos discípulos? Como que nós temos encorajado os nossos líderes? Nós temos essas palavras de ânimo e de coragem para eles? Nós seguimos esse modelo de Deus para poder encorajar as pessoas? Lembra, que a gente está falando sobre o poder das palavras, e muitas vezes a gente tem que pensar sobre isso também. Será que nós estamos encorajando os nossos líderes? Estamos encorajando os nossos discípulos à conquista? Ou será que às vezes as nossas palavras estão desmotivando eles a conquistar? Estão muitas vezes até desanimando eles. Então nós temos que pensar sobre isso. Como nós estamos diante de desafios? Como estão as nossas palavras? E nós precisamos tomar muito cuidado com isso.
E a Bíblia é um livro cheio de promessas de Deus, né? De encorajamentos de Deus. Deus dizendo, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Né? Deus sempre trazendo, não fica com medo, eu estou com você. Ser forte e corajoso. E querido, eu quero tomar um exemplo da vida de alguém que, né, é interessante. Eu quero falar um pouco sobre Abraão, vou usar ele como exemplo hoje. Né? Como nosso Pai Celestial, nós devemos imitá-lo. E eu vejo como Deus fez assim com Abraão. Deus fez assim com Abraão. Porque Abraão, ele era um homem que, ele não tinha um filho. Né? Não tinha um filho. Ele tinha uma esposa, ele era bem casado, ele era um homem bem sucedido, né? Mas ele não tinha um filho, um herdeiro, né? Que iria... né, a quem ele ia deixar a herança. E lá em Gênesis capítulo 12, o Senhor aparece para Abraão, né, e começa a lhe fazer promessa. Aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 1, a gente vai entender um pouco como nós precisamos imitar o Senhor. Também, queridos, assim como Deus fez com Abraão, nós também podemos fazer assim com a vida das pessoas. Deus aparece para Abraão e diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, Deus aparece para Abraão, um homem que não tinha nenhum filho, agora Deus está dizendo, você vai ser pai de uma grande nação. Você vai ser pai de uma grande nação. Olha a palavra saindo da boca de Deus. E gerando, sabe, amados, muitas vezes a Bíblia fala lá em Filipenses, se não me engano, que Deus opera em nós tanto querer quanto efetuar. Sabe, amados, Deus gera sonhos em nós. Deus gera sonhos em nós. Esse foi o primeiro passo na vida de Abraão. Deus gerou sonho no coração de Abraão. Deus colocou um sonho ali. Porque eu imagino que Abraão, com a idade já de 75 anos, ele já nem mais pensava em ter filho. Né? Aqui ele já estava com 75 anos, mais ou menos. Eu imagino que ele já tinha meio que largado de mão dessa ideia de ter filho. Ele já devia ter tentado, né? Ele já devia ter tentado várias vezes, não conseguiu engravidar sua esposa. A Sara era estéril. Mas, de certo, ele já tinha se conformado com aquilo. De repente, Deus aparece e diz, olha, eu vou te dar um filho. Ele não diz apenas que vai dar um filho, mas ele já está falando que ele vai ser pai de nações. Né? Já está dizendo que vai ser pai de nações. Com 75 anos, querido, ele já está declarando isso na vida desse homem. E Abraão, eu imagino que naquele dia que ele ouviu a palavra do Senhor, reavivou o seu espírito. O Senhor me prometeu, né, filhos, não só um filho, mas filhos, muitos filhos. E ele saiu, imagina, a Bíblia diz que ele já partiu. Né? Partiu, levou Ló consigo e foi embora. E assim, amados, é Deus. E nós também devemos ser imitadores de Deus. Porque muitas vezes, queridos, é pela tua palavra que muitas pessoas estão chegando no teu GC. Às vezes na mesma condição de Abraão. Já não sonham mais. Já não tem mais esperança de nada. Já desistiram talvez de fazer uma faculdade, de estudar. Já desistiram às vezes de constituir uma família. Já desistiram do casamento. Não querem mais ter filho. Não querem mais isso, não querem mais aquilo. E você, como homem de Deus, vai começar a liberar palavras de vida na vida daquela pessoa. Pessoas que vão entrar lá no teu GC, muitas vezes sem perspectiva nenhuma. E você vai ser como Deus, você vai liberar uma palavra, olha, Deus tem bênção para você. Deus tem vida para você. Deus tem algo preparado para a tua vida. Porque muitas vezes, queridos, é assim que Deus começa, a linguagem dos sonhos. Deus começa a trazer sonhos. Assim Deus também fez lá com José, né? Deus começou como com ele? Fazendo ele sonhar. Deus vai começar a fazer você sonhar de novo. Talvez coisas que você já não pensa mais em fazer. Talvez coisas que você não pensa mais isso aí, tentei, não deu certo. Pai, criou aquele desânimo, já você não tem mais aquela vontade. Deus quer fazer você sonhar de novo. Deus quer trazer de novo esse sonho que estava morrendo dentro do teu coração. E isso, amados, é Deus. E se nós podemos imitar a Deus e fazer como Ele fez, nós também podemos, querido, liberar palavras que vão trazer sonhos no coração das pessoas, amém?
É assim que você tem que ser a tua boca, ela tem que ser uma boca que vai profetizar sonhos, liberar, olha, Deus vai fazer você multiplicar. Às vezes você olha assim, puxa, eu só tenho, queria tanto ter mais GC, queria tanto, né? Quando a nossa caminhada começou, nem tinha um GC, né? Às vezes lá no começo você pensava, não ia, e o pastor sempre lá, né, nos inspirando, né? Vamos lá, vai multiplicar, vai crescer, e nós ali naquela batalha, hoje olha quanto nós já estamos crescendo, querido, né? Nós já estamos multiplicando, e multiplicando, e multiplicando, e multiplicando, todos os setores estão crescendo, amém? Todos os setores, amados, e é assim que vai acontecer, por quê? O sonho, o pastor começou a liberar palavras para nós, e às vezes a gente até em alguns momentos desanimou, a gente pensou, não vai dar certo, a gente até pensou sobre isso, mas ele continuou, vai filho, vamos lá, a pastora também, com as suas discípulas, a mesma forma, e nós perseveramos, e hoje nós estamos vendo os frutos, porque é assim, amados, é isso que Deus faz, e por isso que nós temos que ser imitador de Deus, nós temos que fazer a mesma forma, se o pastor fez isso conosco, com a gente, nós devemos fazer o mesmo com os nossos discípulos, fazer eles sonhar, nós devemos fazer nossos discípulos sonhar, amém? E Abraão, ele caminha, ele vai. Eu imagino que nesse primeiro momento ele saiu empolgado. Então o primeiro passo aqui, né, fala dos sonhos, né, que eu li agora, Gênesis capítulo 12, 1 ao 3. Né, os sonhos, a pessoa ela começa a sonhar, ela começa né, a imaginar, é verdade, eu posso fazer isso. E passou um tempo, querido, né, vem o tempo do processo. Tempo do processo. Então, o primeiro lugar é o sonho, Deus coloca o sonho. E aí vem o tempo do processo. Passou um tempo, lá em Gênesis capítulo 15, na história de Abraão. A gente vê que Abraão, ele começa a perguntar para Deus algumas coisas, né? Talvez ele até estava meio desanimado, pensando, puxa vida, Deus disse que me daria um filho, e até agora não veio nada. Gênesis capítulo 15, do versículo 1, diz assim, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, não temas, olha só, não temas. Primeira coisa que Deus já disse para ele, não temas, Abraão, né? De certo ele estava atemorizado, algo no coração dele, né? Ele estava com medo, e disse, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Olha como Deus começa falando, né? Já trazendo uma palavra de coragem para Abraão. A primeira coisa, não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande, aleluia. Respondeu Abraão, Senhor, olha só o questionamento de Abraão, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? O questionamento de Abraão, ele ainda está sem filho, já se passou algum tempo, desde que a promessa daquele sonho que Deus fez, já tinha sido dito, e ainda ele não tinha, a sua esposa ainda não tinha engravidado, e ele está naquele questionamento, Senhor, eu ainda não tenho esse filho que o Senhor me prometeu. Disse mais Abraão, a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Olha o versículo 6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Glória a Deus. Mais uma vez o Senhor vem animar Abraão. Ele está naquele momento talvez meio que, né, temeroso. Senhor, eu não tenho ainda o herdeiro. Eu ainda não tenho aquela promessa que o Senhor fez para mim. Eu ainda não estou vivendo ela. E ele começa a questionar, a fazer os seus questionamentos. E aí o Deus vem logo responder para ele, olha, não, esse não será o teu herdeiro. O herdeiro ele vai nascer de ti. E aí ele leva Abraão para fora da tenda e pede para que ele olhe para os céus. Conta as estrelas, se você pode. Porque assim será a tua descendência. É uma promessa grandiosa, queridos. É uma promessa gloriosa, querido. Muitas vezes você olha para o céu e é interessante, uma vez eu até falei sobre isso. E quando Abraão sai da tenda, não é de noite, é de dia. Porque você vai ver ali no versículo 12, ao pôr do sol. Quando Deus pede para ele sair da tenda, ele ainda está de dia. E ele pede para olhar para as estrelas, se é que pode. E você começa a pensar sobre isso. Por que Deus pede para ele sair de dia, olhar para as estrelas? De dia você não consegue olhar a estrela. Aí você sabe que elas estão lá. Você entendeu? Quando Deus pede para ele sair da tenda, ele olha para o céu, ele não vê as estrelas. Ele não vê as estrelas.
Mas ele entendeu, eu não estou vendo as estrelas, mas eu sei que elas estão lá. Entendeu? Essa é a linguagem da fé. Você ainda não está vendo, mas você sabe que elas estão lá. A hora que a noite vir, você vai ver elas. Elas vão começar a brilhar. Mas de dia você não enxerga a estrela, né? De dia você só vê o céu azul. Mas esse é o entendimento que Deus trouxe para Abraão. Você olha para o céu e ele entendeu. Pode contar as estrelas? Né? Será que podes? Né? Essa é a pergunta. Eu não consigo contar aqui. Mas eu entendi o que o Senhor está falando. Por isso que ele diz, eu creio. Ele creu. Porque ele entendeu o que Deus estava falando para ele. Assim também é Deus. Deus ele vai te inspirar a crer, queridos. Deus quer nessa noite fazer você entender que o teu GC vai multiplicar, que o teu discípulo vai frutificar, que o teu casamento vai dar certo, que os teus filhos serão uma bênção, que tudo que você colocar a tua mão, onde você for, Deus vai abençoar, querido. Você precisa crer nisso. Por mais que hoje você não esteja vendo exatamente isso. As coisas talvez estejam dizendo totalmente ao contrário, né? Você olha, não está exatamente como você gostaria que estivesse. Mas Deus ele está dizendo, vai acontecer. Permaneça crendo. Amém? Olha para o teu irmão e dê uma palavra de ânimo para ele. Olha, vai acontecer. Permanece crendo na promessa de Deus. Amém, querido? É aí o que Deus, é o tempo do processo. Esse é o tempo do processo. Abraão precisava desse tempo. Porque a gente sabe que do tempo que Deus fez a promessa, até o tempo que nasceu Isaac, levou pelo menos 25 anos. Então foi um tempo longo, vamos dizer assim, né? 25 anos. Mas é um tempo do processo. Também vem o tempo da perseverança, né? Que lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1 até o 5, fala de Deus aparecendo para Abraão. E ele muda o nome dele. Porque antes era Abrão, né? Eu estou falando Abraão aqui, mas antes era Abrão. E Deus começa a dizer assim, agora o teu nome já não vai ser Abrão. Você vai se chamar Abraão. Pai de multidões. É assim que você vai declarar sobre você. E a tua esposa, aqui, amados, estou dando o texto aqui, eu não vou ler, né? Para a gente ganhar um tempo aqui. E para a tua esposa já não vai mais ser Sarai, vai ser Sara. Você vai mudar o nome dela também. Você vai começar a chamar a tua esposa também de Sara. Ou seja, Deus muda o nome deles. Ou seja, Deus começa a mudar a declaração, a forma como eles falam. Abraão, 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 pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões, né? É a perseverança, querido. Nós precisamos aprender a declarar a palavra do Senhor. Você precisa declarar aquilo que Deus tem dito sobre a tua vida. É o que o pastor tem dito na primeira mensagem, quando ele ministrou o poder da palavra. Nós precisamos aprender a declarar a palavra de Deus. Precisamos aprender a declarar sobre os nossos GCs, multiplicação. Precisamos declarar sobre os nossos GCs cheios do Espírito Santo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, líderes cheios do Espírito Santo, que vão fazer a diferença. Nossos discípulos, nossas famílias, querido, precisamos aprender a declarar. É um tempo de perseverança. Lá em Romanos capítulo 4, lá a gente pode abrir aqui, Romanos capítulo 4, versículo 18 até o 21. O apóstolo Paulo fala, Romanos capítulo 4, do 18 até o 21, fala de Abraão, e eu gosto muito desse texto, olha só. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, diga-se comigo, e sem enfraquecer na fé. Olha só, sem enfraquecer na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Olha só, querido, Abraão esperando contra a esperança, né? Contra todas as possibilidades. O seu corpo já amortecido, a idade de 100 anos, a esposa também. Mas ele creu contra a esperança, porque ele creu na palavra de Deus. Ele creu na palavra de Deus. E muitas vezes, querido, vão chegar pessoas que vão dizer, não vai dar certo. Isso aí não tem como. É impossível. Não vai. Querido, você precisa crer contra a esperança. Você precisa pegar a palavra, não, mas está escrito. A palavra de Deus diz isso. Vai acontecer. Conforme Deus diz que vai acontecer. Você precisa crer contra a esperança.
Embora que muitas vezes ele mesmo ele entendesse o seu corpo amortecido. Ele sabia que ele estava velho. Mas ele sabia, Deus vai me dar um filho, Deus vai me dar um filho. E ele estava assim, querido, já com 100 anos. E não duvidou. Então, eu quero dizer para você nessa noite, não duvide. Não duvide das promessas que Deus tem na tua vida. Daquilo que nós, né, temos constantemente pregado a palavra de Deus. Tantas promessas nós já liberamos aqui, queridos. Às vezes no teu discipulado, quantas vezes o teu discipulador já falou para ti assim, ó, vai dar certo. Deus vai transformar, Deus vai mudar, Deus vai fazer. E às vezes você precisa pegar essa palavra e dizer assim, eu creio, eu creio, eu creio. Amém? É isso que nós precisamos, querido. E por último aqui, para nós entendermos todo o processo. Né, a gente está falando, né, que Deus, nós precisamos imitar o Senhor. Né, trazendo sonhos no coração das pessoas. Sabemos que é um tempo de processo. Que muitas vezes, né, os nossos discípulos vão chegar para nós, puxa, né, não está indo, o que está acontecendo? Mas você vai ter aquela palavra de ânimo, não fica firme, Deus está com você, eu estou junto, vamos lá, Deus vai cumprir sua promessa. A palavra da perseverança, nós precisamos aprender a declarar aquilo que Deus está dizendo a nosso respeito. Você precisa colocar na tua boca toda a palavra de Deus e liberar ela. E aí vem Gênesis capítulo 21, onde tudo se concretiza, querido. E aqui é a hora da vitória, querido. É a hora da vitória, é a hora que nós celebramos. É a hora que vem a celebração. É a hora que vem a conquista na tua vida. Porque no capítulo 21 diz que visitou o Senhor a Sara como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido, aleluia. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe deu um filho. Aleluia. Querido, Deus vai te dar motivo de riso, querido. Deus vai te dar motivo de riso, querido. Aleluia. Né? A Bíblia fala que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com alegria, colhendo seus feixes. Querido, Deus vai te dar motivo de sorrir. Hoje você pode estar, às vezes, chorando, mas Deus, né, o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã, querido. Então você precisa crer na palavra de Deus. Hoje as coisas podem estar difíceis. Hoje as coisas podem estar complicadas. Mas não duvide por incredulidade. Permaneça crendo. Permaneça declarando a palavra de Deus. Porque vai chegar o tempo em que você vai sorrir. Você vai ter motivo de riso. Você vai começar a testemunhar. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus fez no meu casamento. Olha o que Deus fez na minha família. Aleluia. Muitas vezes o diabo vai tentar lançar palavras de incredulidade. Jogue isso fora. Não creia nisso. Porque o que Deus tem para você é algo maravilhoso, querido. Deus está fazendo algo glorioso nesses dias. E nós precisamos crer assim como creu Abraão. Deus levou Abraão a crer. E nessa noite que essa palavra possa te inspirar a crer. Porque muitas vezes, queridos, a incredulidade ela nos rouba de coisas extraordinárias. E nós não podemos permitir a incredulidade. Vem tempos difíceis? Vem. Vem dificuldades? Vem. Vem aflições. Jesus disse que no mundo tereis aflições, elas vêm. Vem tribulação? Vem, querido, mas a gente não pode desistir. Porque uma coisa que Deus disse para Josué e Deus disse para nós essa noite, que ninguém vai te resistir todos os dias da tua vida, querido. Ninguém vai te resistir. Porque você tem um Espírito Santo sobre a tua vida. Aleluia, ninguém vai te resistir, o inferno vai tentar, e Jesus já disse, as portas do inferno não prevalecerão. Então o inferno pode tentar, pode fazer o que for, permaneça firme com Jesus, e você vai sair vitorioso, amém? Se coloca de pé, vamos orar então, em nome de Jesus. É isso que Deus tem para nós, querido, um tempo de vitória, amém? Um tempo de glória, um tempo maravilhoso. Aleluia, se você crê, eu não sei quais são os sonhos que Deus colocou no teu coração, e que você já não tem mais sonhado. Eu não sei qual é as questões na tua vida que você já não sonha mais. Talvez você até parou já de orar por isso, porque pensou, não, Deus, querido, eu quero trazer uma palavra para você, volte a sonhar. Volte a sonhar. Quero que você feche os teus olhos, por gentileza. E traga de volta as palavras do Senhor. Traga de volta. Põe um louvor ali que me auxilie, baixinho, por gentileza. E a gente vai estar orando junto, a gente vai estar clamando junto. Se você tem sonhos, né, e deseja que Deus desperte eles de novo, né, peça, Senhor, desperta meus sonhos. Levante as suas mãos e faça essa oração, Senhor, eu quero.
Eu quero sonhar de novo. Eu quero sonhar de novo. Eu quero sonhar de novo, Jesus. Traga de volta ao meu coração esses sonhos que muitas vezes foram enterrados no meio do caminho. Eu quero voltar a sonhar como o Senhor tem prometido para mim. Eu quero declarar nessa noite, Senhor, um despertamento dos sonhos na vida dos meus irmãos. Um despertamento da vida, um despertamento de esperança nessa noite. Traga esperança de novo, Senhor, esperança nas famílias. Muitas vezes a gente pensa, puxa, meu pai ainda não se converteu, minha mãe ainda não se converteu, meus irmãos ainda não se converteram, aqueles amigos não se converteram ainda. Às vezes você pensou, mas não desista deles, não pare de orar por eles, continue sonhando por eles, continue crendo, continue tendo esperança, continue clamando pela vida deles, não duvida. Deus vai fazer a obra na tua casa e na tua família. Deus vai operar milagres. Deus vai trazer curas. Deus vai trazer sinais. Deus vai se revelar poderosamente na tua casa. Deus vai se revelar poderosamente. Não duvida, não duvida, não duvida. Apenas creia. E eu quero declarar nessa noite, Senhor, sobre cada um de nós, que os nossos grupos de crescimento serão grupos de crescimento frutíferos, cheios de vida, cheios de bênção. O Senhor disse para Abraão, sê tu uma bênção. E nós queremos declarar aqui, um povo abençoado aqui neste lugar. Todos os GCs abençoados, cheios de vida, cheios da manifestação da glória do Senhor. Eu quero declarar, Deus, em nome de Jesus, desperta em nós a ousadia para clamar em nome de Jesus, para expulsar os demônios, para orar pelos enfermos, para declarar, Deus, vida sobre o que está morto, sobre o paralítico, que levante e anda, em nome de Jesus. Aleluia. Sobre o surdo, que volte a ouvir. Aquele que está cego, que o Senhor volte, traga a visão novamente. Aleluia. Eu quero declarar em nome de Jesus, que o Senhor venha despertar você agora, venha trazer fogo na tua vida, fogo no teu coração. E que você saia daqui glorificando a Deus, assim como fez Abraão, se fortalecendo na fé, dando glória a Deus. Comece a dar glória a Deus aí, querido. Comece a dar glória a Deus. Vai se fortalecendo na tua fé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Exalte o Senhor Jesus nessa noite. Diga, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Nós te glorificamos nessa noite porque tu és vitorioso. Acima de tudo e de todos tu estás, Senhor. Não há nada maior do que o teu poder, não há nada maior do que a tua glória. E nós nos sujeitamos a ti e te rendemos toda a honra e toda a glória, Pai. Em nome de Jesus. Se você quer a palavra do Senhor para glorificar Ele, exaltar o seu nome. Aleluia.